Oi pessoal, estamos começando um novo programa da Mesa Redonda. Hoje vamos analisar a 19ª rodada e vamos fazer em 4 blocos. Mas antes de começar, eu agradeceria se vocês curtissem o vídeo. Para treinar o algoritmo. Exatamente. Foi. Então, agora a gente vai começar o primeiro bloco com um jogo que é do sábado, Flamengo e Mirassol, é 6h30 da tarde. O Flamengo, só pra gente falar os números, o Flamengo tem, nos últimos 5 jogos, tem 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E o Mirassol tem 2 vitórias e 2 empates. O que você acha que vai ser esse jogo? Olha, vai ser um bom jogo. Vai ser um bom jogo, Felipe. O Flamengo é o líder, né? Claro. É o líder? É o líder. É o líder. O Flamengo é o líder e tem o melhor time do campeonato. Exato. Né? Logicamente, o campeonato brasileiro é muito difícil e tem volta e meia tem seus percalços. Exato. Mas o Mirassol, por outro lado, é um time que continua surpreendendo, né? Semana passada nós estávamos aqui falando, continua surpreendendo. E vai ser um bom jogo. E a gente estava comentando também no último programa que o Mirassol é o time que está surpreendendo no campeonato, porque normalmente esses times que sobem para a Série B, né, eles têm mais dificuldade, brigam para não cair. Ele agora está em 5º lugar no campeonato. Quinto lugar. Um bom time, né? Bom Joga time. Um bom futebol. Isso. E que as pessoas estão olhando e daqui a pouco não vai ser uma surpresa, vai ser um time que os caras vão passar a respeitar mais para ganhar. O Flamengo, claro, eu acho que é o favorito dessa partida, né? E o Flamengo tem o melhor time, que a gente sabe, melhor elenco. Vamos ver também como a eliminação na Copa do Brasil vai atingir o Flamengo nesse jogo. Isso. Porque agora o Flamengo tem que mostrar de novo que não sentiu nada e que vai disputar o Brasileiro firme e forte. Isso. É ruim financeiramente, financeiramente para o Flamengo a saída da Copa Brasil. Mas, por outro lado, começa a ter uma via seletiva, né? Para o Brasileirão, para a Libertadores, né? Então, acho que tem tudo para ser um ótimo jogo nessa rodada. O segundo jogo do primeiro bloco é São Paulo e Vitória. O São Paulo, com o Crespo, cara, tá uma campanha surpreendente. Tem 4 vitórias e 1 empate. E o Vitória tem 4 empates e 1 vitória. O time de São Paulo a gente viu que tem uma evolução em relação ao trabalho do Zubeldia, mas o São Paulo também foi eliminado na Copa do Brasil e isso pode fazer os jogadores também sentirem psicologicamente e ter mais dificuldade contra o Vitória, mas o São Paulo joga no Morumbi, então isso pode facilitar, porque a torcida do São Paulo lota muito o estádio. E o Vitória a gente sabe que tem muita dificuldade, um time pior, e vai tentar, na raça, tentar ganhar esse jogo. Tem um começo de trabalho do Fábio Carille também. Isso. Então, eu queria saber o que você pensa desse jogo. Jogo em São Paulo, eu acredito que com essa derrota, com essa saída, nem vou dizer derrota porque foi nos pênaltis, né? Mas essa saída do São Paulo da Copa do Brasil, eu acho que eu enxergo aí um foco no Brasileirão. Sim. Um time que vem com 4 vitórias tá dando trabalho. Tá dando trabalho. E uma coisa Vitória vem aos trancos e barrancos, né, Felipe? Então, exato. Eu acredito que o grande, exato. O grande, vamos dizer assim, preferido aí seja o São Paulo. E também tem uma coisa que o São Paulo tem 2 jogadores que provavelmente vão ser fundamentais para o time, que é o Lucas Moura e o Oscar, que estão fora. Então o Crespo está conseguindo se virar sem as 2 estrelas principais do time. Então isso mostra como o trabalho do Crespo está bom. Esses 2 jogos do bloco 1, esses 2 jogos que a gente analisou do bloco 1 vão nos mostrar depois, são 2 times que saem da Copa do Brasil. Sim. Aí a gente vai ter fazer uma análise, né? Vai ter uma ideia melhor do que como funciona isso, né? O Flamengo e o São Paulo. E o último análise do primeiro bloco que a gente vai analisar é Bragantino e Inter, em Bragança Paulista. Isso é um fator que pode ser bom, mas o Bragantino não vem no bom momento. Ele tem 4 derrotas e 1 empate dos últimos 5 jogos. E o Inter tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
E também foi eliminado da Copa do Brasil Todos os dois. Todos os dois. Ontem o Bragantino pelo Botafogo e o Inter pelo Fluminense. Isso. Eu acho que é um jogo que não sei se tem um favorito. O que você acha? Eu não vou dizer que sejam jogos do desesperados, né? Sim. Mas é um jogo daqueles times que precisam agora mostrar alguma coisa. Exato. Precisam reagir, né? Isso. O Bragantino perdeu aí do Botafogo, 2 derrotas para o Botafogo. Nós vamos analisar o Botafogo daqui a pouco. Exato. E o Inter, que parece que está perdido, né? O Inter até agora não se achou mais. Não se acha. O trabalho dele do ano passado foi ótimo. Desse ano começou muito bem, agora se perdeu. Isso. E o Inter disse que não vai demitir o Roger, como a gente sabe que a gente sabe que o Campeonato Brasileiro demite, o dirigente diz que não vai demitir e depois demite, mas o Inter talvez entra naquela pressão que o Roger tá com aquela batata assando, né? Porque ele tem que acordar. Mas o Inter eu acho que tem um bom time, o Alan Patrick é muito bom jogador, que foi nos últimos 2 jogos, não jogou bem também, na Copa do Brasil. E no Brasileirão ele eu acho que ele está se destacando bem no campeonato. Eu acho que o Inter, como eu tinha dito, não tem favorito mesmo não. Não tem. Então, galera, daqui a pouco a gente vai para o segundo bloco. Agora estamos começando o segundo bloco. Esse segundo bloco tem Fortaleza, a gente vai analisar o Fortaleza e o Botafogo. Isso. O Fortaleza nos últimos 5 jogos tem 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. E o Botafogo tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Fortaleza, com a mudança do técnico, está tentando se encontrar ainda. Eu acho que é uma mudança drástica, porque o Voivoda estava 5 anos lá, então essa mudança é mais complicada. Mas eu acho que o Fortaleza tem no seu estádio, tem uma boa vantagem, mas eu diria que o Botafogo é favorito, porque o Botafogo tem um bom time, tá bem no campeonato também, tá no começo de trabalho realmente, mas acho que mostrou mais que o Fortaleza nesse início de trabalho. Então eu queria que você analisasse um pouco esse jogo. O Fortaleza trocou pelo técnico do Botafogo, né? Antes tinha um técnico, vamos dizer, ofensivo, né? E agora vem com um técnico ao contrário, né? Um técnico cauteloso e que dizem que foi mandado embora do Botafogo porque o técnico enxergou... via um time medroso, né? Sem coragem. Tem isso. E com o David Ancelotti não está se mostrando um time com medo, ele está se mostrando um time ofensivo. Né? Mas o Botafogo ganhou agora do Bragantino ontem, né? Isso foi uma boa vitória. Agora, Felipe, o Botafogo tem uma crise... Sim. Esquentando aí na panela. Gigantesca, né? Panela de pressão. Do Textor, né? Porque querem tirar o Textor do Botafogo e o Textor, e tem gente do Botafogo do lado do Textor, então tem que ver como vai gerir essa situação e se isso não vai afetar o campo, né? Porque... Semana passada, quem fez o gol do Botafogo? O Savarino. Que é muito bom jogador. Que é muito bom jogador. Na segunda-feira, todo mundo acordou com a notícia de que o Savarino era um jogador do Lyon. Que no fim de semana se fez aí um negócio com o Lyon e o Savarino era do Lyon. Eu não tinha entendido exatamente se não dá para entender nada. Eu não tinha entendido exatamente se tinha sido a negociação, tinha sido vendida agora, se foi ano passado e ele não saiu. Não ficou muito claro para mim na notícia quando eu fui ler. Mas eu acho que isso pode afetar o campo. Eu acredito que sim. Né? O John, o goleiro, já saiu e a torcida o vaiou no último jogo, né? Porque deu uma saída de bola errada e ocasionou a derrota do Botafogo. E acrescentando também, que é interessante, não é muito do campeonato, mas o Textor perdeu 2 jogadores, que é o John e o Gregory, agora, e contratou o Neto, que é um ótimo goleiro, e o Danilo, que é um excelente jogador. Então, saiu 2, mas já repôs outros 2. Então, o Botafogo consegue mais ou menos perder 2 jogadores muito importantes e ganhar 2 jogadores que são bons também. Então, eu acho que não tem uma discrepância entre na posição, assim. Então, mas eu acho que
o fator casa do Fortaleza pode fazer o Fortaleza ser favorito. E você acha o contrário? Como é que é? Eu não sei. Eu aposto no Botafogo. Eu aposto no Botafogo. Então, agora, deixa eu chamar a atenção no jogo, né, dessa questão que a gente analisou, essa situação do Botafogo. Eu penso, por exemplo, no Flamengo. Tá. O Flamengo faz tudo para que tenha um ambiente tranquilo, sim, dos jogadores e tal, né? Exato. Isso é a própria essência do Flamengo lá, do Felipe lá, né? Exato, Felipe Luiz. O Botafogo não, o Botafogo é uma coisa de louco, né? A gente não consegue entender como é gerido o Botafogo atualmente. Meu medo é que quando a casa começar a cair, essa questão aí financeira, isso possa vir a afetar o resto do time. O time, justamente. Né? Que é um ponto que pode ser relevante, que a gente tem que ficar atento nas próximas rodadas para entender. E agora, para encerrar o segundo bloco, a gente vai analisar Bahia e Fluminense. O Bahia tem 3 vitórias e 2 empates, o Fluminense tem 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. É um jogo bastante equilibrado, na minha opinião, entre Bahia e Fluminense. E o Renato Gaúcho falou na entrevista coletiva de ontem que ele vai ter que rodar o elenco, porque ele tem jogo na terça-feira, tem muito jogador lesionado, então ele vai só botar os garotos. Então isso eu acho que pode ser um fator determinante. Eu considero o Bahia favorito para esse jogo, porque provavelmente o Bahia vai com o time completo e o Fluminense vai com um time de jogadores que não estão sendo muito utilizados e até jogadores da base. Então qual é a sua opinião sobre isso? Eu continuo apostando no Fluminense. Gosto do Renato e o Bahia, acho que jogou contra o Sport na última, né? Empatou. Isso. Empatou, quer dizer, então não acredito, quando se muda assim, quando se roda, eu não acho que as coisas funcionem. Então você acha que essa mudança de ele poupar jogador contra o Bahia não vai fazer diferença para o Fluminense na rodada? Eu acho que não. Entendi. Até mesmo porque eu, vamos dizer, torço para que dê tudo certo, né, com os times carioca. Então, pessoal, a gente encerrou o segundo bloco agora e daqui a pouco a gente vai começar o terceiro. Estamos agora começando o terceiro bloco, que vai ser Vasco e Atlético Mineiro. O Vasco vem de 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas. Zona de rebaixamento. E na zona de rebaixamento, porque o Santos ganhou, que a gente vai falar ainda, ganhou e botou o Vasco na zona. E o Atlético Mineiro tem 3 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Isso. E os dois times oscilam muito, né, na temporada. A gente não consegue ver o Galo. O Galo tem um excelente time, na minha opinião, e ele não consegue jogar o futebol que esse elenco tem. O que você acha desse jogo? Agora é o jogo contrário, né? Aquilo que a gente pensa em relação à Copa do Brasil, porque o Galo permanece na Copa do Brasil. Isso. Né? E qual vai ser vamos dizer, a consequência disso? Né? Exato. Então, mas como você falou, o Atlético tem um bom treinador, o Cuca. Né? Tem bons jogadores. Excelente, né? Para mim. Quer dizer, e o Vasco está aí também enfrentando problemas terríveis aí de torcida, não sei. O Vasco, e a gente vê que o Diniz melhorou até o Vasco, mas o Vasco não tem elenco suficiente para jogar uma sequência de jogos, e o Diniz está tentando encontrar o time ainda, mas as contratações não funcionam, o ambiente do Vasco sempre foi tumultuado. Você viu o caso do Pedrinho, que os torcedores ameaçaram sequestrar ele, uma coisa... Não, foi algo mais grave, foi uma questão de milícia e tudo, né? O Diniz, a gente tem que entender que o Diniz é um técnico que pensa lá na frente. Exato. Né? O Diniz foi campeão da Libertadores com o Fluminense. Exato. Né? E o Diniz não a ideia que o Diniz traz de futebol não é uma coisa imediata. Exato. Não pode pegar um time horroroso como estava o Vasco
Exato. colocar o Diniz e achar que o Diniz vai fazer um confete, revolução, não é? Vai fazer o Vasco jogar o melhor futebol do país. Isso. E não é isso. Não vai Mas ser isso. se der tempo, o Diniz vai enquadrar o Vasco. Eu acho que até uma determinada, né? Então, agora, o que está acontecendo, e isso a gente fala, porque de repente é uma forma de pressão para o treinador e também para o time, as derrotas do Vasco, o fato dele abrir a zona de rebaixamento, isso tudo afeta. Afeta. E o Vasco, né, com um time que ainda não se encontrou nesse momento na volta do Mundial, tá tendo muita dificuldade, e a gente sabe que o time grande, quando vai para a zona, tem uma dificuldade enorme de sair, é um sofrimento terrível. E o Vasco, e ano passado o Fluminense também viveu esse momento, e a gente vê que o Vasco tem que, eu acho que vai ser um erro o Vasco demitir o Fernando Diniz, porque você demitir o técnico toda hora é muito ruim. Eu acho que se ele mantiver uma quantidade de trabalho, pode funcionar, colher frutos. Isso, perfeito. E o Galo, para mim, é um time que oscila muito, mas tem excelentes jogadores, o Hulk, o Scarpa. Então, a gente tem que ver como o Galo vai se portar, né, nessas rodadas. Após a vitória por os pênaltis em cima do Flamengo. E agora o próximo jogo que a gente vai analisar é Palmeiras e Ceará, né? Bom jogo. É muito bom jogo. O Palmeiras tem 3 vitórias e 2 empates nos últimos 5 jogos. E o Ceará tem 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians ontem. Então a gente tem que ver como o Palmeiras vai jogar, né? Eu acho que o Palmeiras é favorito para ganhar do Ceará. Continuo achando também. Mas o Ceará também oscila, mas faz uns jogos muito bons para mim. Então eu acho que tem tudo para ser um jogo excelente. Então, eu acredito, o Palmeiras está mostrando alguma coisa, né, errada. Exato. Né? Hoje já se fala que a era do Abel acabou. Não sei. Eu também não sei. A gente não sabe, mas também a gente não sabe o que tem por trás de tudo isso, né? E o Ceará, ele gosta de pegar esses times, vamos dizer assim, que não estão muito focados, por algum motivo, e aí vai lá e ganha. Né? Fez isso contra o Flamengo, né? Exato. Foi um acidente de percurso. Quer dizer, está aí também uma próxima oportunidade também de acidente de percurso. Mas voltando à parada que o Abel está desgastado e tal, a gente já viu esse filme umas 4, 5 vezes com o Abel, e ele sempre no final ele dá um jeito e arruma o time. Ele tem é óbvio que tem um trabalho longo, tipo assim, a gente defende no futebol brasileiro que tem um trabalho longo dos técnicos, mas a gente também sabe que às vezes tem uma acomodação ali e às vezes tem um fim de ciclo. E aí a gente tem que ver como vai ter. E eu vou também elogiar o técnico do Ceará, o Condé, que é um técnico muito promissor. Então acho que tem tudo para ser um ótimo jogo. O Abel, Felipe, eu acho que está vivendo a síndrome do Pep Guardiola. Recentemente o Pep Guardiola surpreendeu o mundo do futebol com uma sequência de derrotas. Ninguém entendeu o que pode ter acontecido. Talvez o Abel esteja sofrendo dessa mesma situação. Desse mesmo micro-organismo, vamos dizer assim. Exato. E o último jogo que a gente vai analisar no terceiro bloco é Cruzeiro e Santos. O Cruzeiro é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ele tem 1 empate, 1 derrota e 3 vitórias nos últimos 5 jogos. E o Santos tem 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. O Santos melhorou um pouco no campeonato. Botou o Vasco na zona, como a gente já tinha falado. O Neymar foi um destaque. Mas agora o Santos vai enfrentar um time melhor, que está muito bem no campeonato. Então a gente tem que ver como o Neymar vai conseguir levar o time do Santos para essa partida. Para mim o Cruzeiro é favorito, porque tem um time melhor. Tem Caio Jorge fazendo um excelente campeonato, é o artilheiro, né, do Brasileirão. Matheus Pereira muito bem também. O Leonardo Jardim fazendo um excelente trabalho. A defesa do Cruzeiro está bem também. Então acho que o Cruzeiro é favorito para esse jogo. Mas eu acho que o Santos pode
com o fator Neymar Isso. ser determinante. O que você acha sobre isso? Eu acho isso. Você chamou a atenção na última rodada, né, o primeiro programa, você chamou a atenção do Santos e Juventude e colocou, vamos dizer, o favoritismo em cima do Santos. Exato. Única e exclusivamente por conta do Neymar. Exatamente. E o Neymar foi lá e fez 2 gols. Fez 2 gols. Quer dizer, então quando o craque Que resolve aparecer aí... pode ter uma diferença. É. Mas, de novo, a gente vai estar falando que o Cruzeiro está muito bem, mas a gente vai ver como vai ser o jogo. Mas acho que tem tudo para ser um jogo interessante também. Jogo de domingo, né? No Dia dos Pais. Dia dos Pais também. Não, é domingo. Sim. É domingo, Dia dos Pais. Dia dos Pais, às 18h30, lá em Minas. Então, acho que é isso. E a gente está encerrando o terceiro bloco agora e vamos seguir para o último bloco, é o quarto. E para encerrar o programa, que eu acho que está bem interessante, que a gente está fazendo uma análise interessante. Agora é o jogo de quarto bloco, de domingo, que é o último jogo, é Grêmio e Sport. Grêmio tem 1 empate, 2 derrotas e 1 vitória, e o Sport tem 3 empates e 2 derrotas. O Grêmio também oscila muito. E o Sport não ganhou nenhum jogo no campeonato até agora. Até agora, eu acho que tem tudo para ser um jogo com uma cara de empate, 0-0. O que você acha desse jogo? Eu acho que em outra situação eu até acreditaria no Grêmio. Mas do jeito que o Grêmio vem jogando, se mostrando, e o Sport também, né? Com 3 empates seguidos, depois de uma sequência de 3 derrotas, nenhuma vitória. Quer dizer, um time vamos dizer assim, na Série A, né? Já estamos na 19ª rodada, até a 18ª, não ganhou nenhum. Não ganhou nada. Quer dizer, eu realmente não tem favorito. Acho que não tem, mas e também eu acho que o Mano, e vou analisar o Mano Menezes, que eu acho que é importante. O Mano Menezes, ano passado, foi pro Fluminense, nessa mesma situação, o Grêmio mal, o Fluminense também mal, e ele conseguiu dar uma cara pro time do Fluminense, assim, não era um futebol vistoso, mas tinha uma cara, você via que o time sabia o que fazer com a bola, e o Grêmio a gente vê que tem uma dificuldade tremenda de criar 3, 4 jogadas, então é um jogo complicado. Eu acho que o Grêmio precisava reforçar o elenco nessa janela. O que você acha? Acho também. Eu acho que o Grêmio está muito parado, né, com aquele time que ainda era do Renato Gaúcho. Exato. Né? Então, vamos ver. E para encerrar o programa de hoje, a gente vai analisar o jogo de segunda-feira, que está no quarto bloco também, que é Juventude e Corinthians. Juventude tem 4 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 jogos. E o Corinthians tem 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Juventude anunciou o Carpini como novo técnico. Então, sempre que um técnico chega, eu acho que o time melhora. O ambiente, os jogadores começam a entregar mais em campo. Isso. Então, eu acho que o Juventude tem o fator do campo do Juventude que é muito determinante para o Juventude bem, mas o Juventude está mal no campeonato. Tá muito bom. Então, e o Corinthians está bem até, melhorou agora com o Dorival nos últimos jogos. Ele acho que achou um time, como a gente já falou no programa anterior, ele jogou no esquema com os 3 que deu certo ano passado, que era os 3 da frente, que era Garro de meia, Depay e Yuri Alberto na frente, e eu acho que ele encontrou um time nesse momento, e eu acho o Corinthians favorito para essa partida. E Flamengo, o Corinthians vem de uma vitória em cima do Palmeiras, né? 2 jogos na Copa Brasil, vitória em cima do Palmeiras. Quer dizer, o Dorival parece que está com o time na mão. Não, agora. E vamos acompanhar. Quer dizer, e jogando contra um Juventude aí que até agora também não mostrou nada no campeonato. Por isso, então você acha que o Corinthians é favorito para esse jogo? O Corinthians, para mim, é favorito. Então, galera, a gente encerrou o programa de hoje, da Mesa Redonda. Eu esqueci de falar que a gravação está sendo gravada no dia 5 de agosto. Então, esse programa provavelmente vai para o ar sexta-feira ou no sábado de manhã. Então, eu peço que vocês curtam o vídeo e até a próxima, galera. Isso. Até a próxima. Sobe a vinhetinha. Sobe as letrinhas. Sobe as letrinhas. Valeu.